Olá pessoal, aqui é o professor Jader novamente. Nesse vídeo vamos falar das constelações. Mas antes eu devo alertar, para as crianças menores é um assunto bem difícil. Então prestem bastante atenção e não se preocupem se não entenderem tudo. Antes de falar das constelações em si, vamos focar um pouquinho em nosso planeta, a Terra. Vocês entenderão mais tarde. Existem várias linhas imaginárias que são utilizadas para marcar alguma coisa no nosso planeta. E para deixar bem claro, são linhas imaginárias. Ou seja, elas não existem na realidade. Nós é que as imaginamos. Mas isso não significa que elas são desimportantes. Muito pelo contrário, elas são extremamente úteis por servir de referência. Porém, aqui somente uma delas vai nos interessar: a chamada linha do Equador. Ela divide o nosso planeta em duas metades chamadas hemisférios. O hemisfério que, na figura, está na parte de cima é chamado de hemisfério norte. Mas isso não significa que ele está realmente na parte de cima. Já o hemisfério que na figura está na parte de baixo também não quer dizer que ele realmente está na parte de baixo, é o hemisfério sul. A maior parte do Brasil está no hemisfério sul, como vocês podem ver aí no vídeo. Guardem bem essas informações, porque agora nós vamos falar de um outro conceito: a ideia da esfera celeste. A esfera celeste seria uma espécie de bola transparente ao redor do nosso planeta, e as estrelas estariam presas nessa esfera celeste. Mas atenção, eu falei seria, estaria, porque na realidade a esfera celeste não existe. Ela também é uma estrutura imaginária, usada para tentar explicar alguns conceitos, dentre eles as constelações. Fique atento nas explicações a seguir para tentar entender o conceito de esfera celeste. Nesse conceito, a Terra está no centro, a esfera celeste com as estrelas presas nela ao redor da Terra e o Sol girando ao redor da Terra. Aqui cabe outra observação. Sabemos que o Sol não gira ao redor da Terra. É justamente o contrário. A Terra que gira ou orbita ao redor do Sol. Reparem que esse giro imaginário do Sol ao redor da Terra forma tipo um caminho por onde o Sol passa. A esse caminho damos o nome de eclíptica. Agora também observe, se a gente puxar o equador terrestre para a esfera celeste, formaremos um equador na esfera celeste. É o equador celeste. O mesmo ocorre com os polos norte e sul, que formam o polo norte celeste e o polo sul celeste. Então, também podemos falar em hemisfério norte celeste e hemisfério sul celeste. Agora, reparem que quem está no hemisfério norte da Terra só consegue ver as estrelas do hemisfério norte e as estrelas próximas ao equador celeste. O mesmo ocorre com quem está no hemisfério sul da Terra, que só consegue ver as estrelas do hemisfério sul e aquelas próximas ao equador celeste. Assim, podemos juntar as constelações em 4 grandes grupos:
constelações boreais que estão no hemisfério celeste norte, como, por exemplo, Ursa Maior, Ursa Menor, Dragão e Andrômeda. Constelações austrais que estão no hemisfério celeste sul, como, por exemplo, o Centauro, o Cruzeiro do Sul, que é a constelação mais conhecida aqui no Brasil, o Octante, a constelação onde está a estrela que representa Brasília na nossa bandeira, e o conjunto de 3 constelações que formam a caravela. Constelações equatoriais que estão próximas do equador celeste, como, por exemplo, Cão Maior, onde está Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno, e Órion, onde estão as famosas Três Marias. E constelações zodiacais, aquelas que são cortadas pela eclíptica, e são as 12 constelações utilizadas para formar os signos, como o Escorpião, constelação que fica do lado oposto a Órion, e o Serpentário, a 13ª constelação zodiacal. Dessa maneira, somente as constelações equatoriais e zodiacais podem ser vistas nos 2 hemisférios terrestres. Um fato interessante sobre a classificação das constelações é que, se quisermos ver objetos do Sistema Solar, como os planetas e a Lua, devemos procurar nas constelações zodiacais, pois todos percorrem caminhos próximos da eclíptica, aquele caminho que o Sol parece fazer no céu. Continuando nosso assunto, nós vimos onde estão e como podemos classificar as constelações. Mas afinal de contas, da onde que vem essa ideia de constelação mesmo? E o mais importante, o que é constelação? Primeiro, vamos falar da origem das constelações. Não sabemos ao certo onde e quando foi criada a ideia de constelações, mas sabemos que ela surgiu na pré-história, através do estudo de pinturas rupestres, como essas que vocês verão no vídeo aí. Nessa época, provavelmente, as constelações eram utilizadas para descrever crenças e mitologias. Também sabemos que diversas populações no mundo inteiro criavam suas próprias constelações. Até mesmo povos indígenas aqui do Brasil, que possuem constelações grandes e muito interessantes, como a constelação do Homem Velho, na qual você pode ver as Três Marias da constelação de Órion e as Pleiades da constelação de Touro. Também temos a constelação da Anta do Norte, a constelação do Veado e a constelação da Ema Branca. Todas elas cercadas de inúmeras histórias. E o estudo das constelações de diversos povos faz parte de 2 áreas muito legais da astronomia: a etnoastronomia e a arqueoastronomia, que de maneira geral estudam como era praticada a astronomia e sua influência na vida e na cultura dos povos antigos. Após a criação da ideia de constelações e com o passar do tempo, os povos passaram a usar as constelações para usos muito diversos, tais como identificar períodos de caça e pesca, saber a época certa de plantio e colheita de diversas culturas,
medir a passagem do tempo, determinar as estações do ano, também tiveram um papel muito importante na época das grandes navegações, que é quando o Brasil foi descoberto. Nessa época, navegadores e astrônomos utilizavam as estrelas para se orientar em alto mar, fazendo uso de vários instrumentos, como, por exemplo, sextantes e octantes. Agora que conhecemos um pouco das constelações, podemos definir o que é constelação e dizer para que servem. Primeiro, vamos falar da definição antiga de constelação, que, infelizmente, ainda hoje é divulgado como uma visão atual de constelação por muitas fontes. Então, vamos conhecer essa definição, mas não vamos usá-la, ok? Antigamente, constelação era definida como um grupamento de estrelas ligadas por linhas imaginárias para formar figuras de pessoas, animais, objetos e criaturas mitológicas. Algumas fontes acrescentam que é um grupo virtual ou aparente de estrelas. Essas duas maneiras de definir constelação não são adequadas por dois motivos. Elas não apresentam a visão recente de constelação com sua função na astronomia. Além disso, a maioria das estrelas de uma constelação estão muito distantes umas das outras e não formam um grupamento, nem mesmo virtual. Vamos utilizar a constelação do Cruzeiro do Sul para ver que as estrelas de uma constelação não formam um grupo. Visto da Terra, a constelação do Cruzeiro do Sul apresenta 5 estrelas mais brilhantes que as outras. São elas: a Crux, a estrela alfa do Cruzeiro do Sul; Mimosa, a estrela beta do Cruzeiro do Sul; Gacrux, a estrela gama do Cruzeiro do Sul; Imaí, a estrela delta do Cruzeiro do Sul; e Ginan, a estrela Epsilon do Cruzeiro do Sul. Se fizermos linhas imaginárias ligando 4 delas, teremos uma cruz, daí o nome Cruzeiro. Mas antes de prosseguir, vamos fazer uma pausa para contar uma história curiosa e até mesmo engraçada sobre a estrela Ginan. Além do nome, ela possui um apelido popular. Algumas pessoas a chamam de intrometida, porque ela não faz parte do desenho da constelação, mas é utilizada para identificar o Cruzeiro do Sul no céu, meio que se intrometendo no desenho da constelação. Agora, imagina que vamos viajar bem longe no espaço, tão longe que vamos observar o Cruzeiro do Sul meio que de lado, e não de frente como vemos aqui da Terra. Dessa maneira, a estrela Acrux, a alfa do Cruzeiro do Sul, está a 320 anos-luz de distância da Terra e veremos ela nessa posição. Já a estrela Mimosa, a beta do Cruzeiro do Sul, está mais perto, a 278,5 anos-luz de distância da Terra, e veremos ela nessa posição. E a estrela Gacrux, a gama do Cruzeiro do Sul, está ainda mais perto, apenas a 88,5 anos-luz de distância. E veremos ela nessa outra posição. A estrela Imaí, a delta do Cruzeiro do Sul, é a que está mais longe da Terra, a 345 anos-luz de distância, aparecendo nessa outra posição.
Finalmente, nossa querida e intrometida Jinan, a Épsilon do Cruzeiro do Sul, está a 230 anos-luz de distância e será vista nessa posição. Então, o Cruzeiro do Sul, que da Terra vemos assim, em uma visão lateral aparecerá dessa maneira, bem diferente de uma cruz, não é mesmo? Pois é, isso acontece porque as estrelas dessa constelação estão muito distantes umas das outras, não formando um grupamento de estrelas. O mesmo acontece para as outras constelações, que não são grupos de estrelas. E isso não quer dizer que as estrelas não formam grupos. Algumas formam sim grupos, mas não formam constelações. Como, por exemplo, um grupo de estrelas chamadas Pleiades, que ficam na constelação de Touro. Mas se a definição de constelação não é um grupo de estrelas ligada por linhas, qual é atualmente a definição correta de constelação? Atualmente, constelação é definida como a divisão da esfera celeste geometricamente em regiões ou partes. Essa definição foi proposta por Eugène-Joseph Delporte, um astrônomo belga. Mas o que quer dizer essa definição? E o mais importante, qual que é a utilidade das constelações? Calma que eu vou explicar, mas antes vamos falar quantas constelações são utilizadas atualmente. Desde 1922, a União Astronômica Internacional adota o uso de 88 constelações, 48 delas gregas, registradas nos 7º e 8º livros do Almagesto, por Cláudio Ptolomeu, um cientista grego que viveu no século II. Além das constelações gregas, são utilizadas 40 outras, observadas entre os séculos XVI e XVII. Essas outras constelações foram descritas principalmente durante o período das grandes navegações ao ser explorado o hemisfério sul, motivo pelo qual muitas delas arremetam a elementos importantes para a navegação. Agora sim, podemos explicar a definição atual de constelação. Para explicar o conceito atual de constelação, vou fazer uso de um programa/aplicativo chamado Stellarium. O Stellarium é um programa que simula o céu. Ele está disponível gratuitamente para computadores. Existem também versões mobile para Android e iOS, mas algumas dessas versões são pagas. Uma terceira opção é aproveitar do programa online que pode ser usada diretamente no seu navegador. Vou deixar o link do site oficial do Stellarium com todas as versões na descrição. Então, finalmente, vamos para a explicação do conceito atual de constelação. Aqui estamos olhando para a direção cardial sul e podemos ver a constelação do Cruzeiro do Sul nessa região. Para quem ainda não conseguiu ver, vamos lançar mão de um recurso do Stellarium que nos permite ver o desenho das constelações. Agora sim, a cruz do Cruzeiro do Sul pode ser facilmente observada. Agora, olhe para as outras constelações. Veja que cada uma ocupa uma determinada região do céu. Então, vamos utilizar outro recurso do Stellarium e mostrar as fronteiras de cada uma das constelações.
que são indicadas pelas linhas vermelhas. Observe o desenho do Cruzeiro do Sul e note que toda essa área ao redor da cruz faz parte da região do Cruzeiro do Sul. Até mesmo essa estrela, a Eta do Cruzeiro do Sul, que está longe do desenho, faz parte da constelação do Cruzeiro do Sul. Agora, repare que todas as constelações possuem regiões delimitadas ao seu redor. E cada uma das estrelas que vemos no céu está dentro de uma determinada constelação, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então, o moral da história é: as constelações são regiões que servem para mapear o céu. Assim, fica mais fácil para os astrônomos falarem em qual parte do céu se encontra um determinado corpo celeste. Mas ficaram ainda algumas dúvidas. Primeiro, por que algumas constelações têm a fronteira tão recortada? O motivo é simples: para evitar que estrelas vistas a olho nu fiquem bem em cima das fronteiras. Uma outra dúvida é: já que constelações não são desenhos no céu, por que foram apresentadas no vídeo como desenhos? Novamente, a resposta é bem simples. Os desenhos são utilizados para identificar as constelações, evitando que uma constelação seja confundida com a outra. Finalmente, uma última consideração. Quando me referi às estrelas do Cruzeiro do Sul, falei em alfa, beta, gama, etc. Mas que negócio é esse de alfa, beta, gama? Bom, isso é uma das maneiras de dar nome às estrelas de uma constelação. Para isso, utilizamos o alfabeto grego, esse que está aparecendo aí na tela, nomeando as estrelas da mais brilhante para a menos brilhante, conforme as letras do alfabeto grego. Assim, a estrela alfa é a mais brilhante de uma constelação, a estrela beta é a segunda mais brilhante, a gama a terceira, e assim por diante. Vamos ver um exemplo prático para não ficar nenhuma dúvida. Nesse exemplo, novamente vamos utilizar a constelação do Cruzeiro do Sul. Observe que a estrela Acrux é a mais brilhante de toda a constelação. Assim, ela também é chamada de Alfa do Cruzeiro do Sul. Seguindo a mesma lógica, vemos que a estrela Mimosa é a segunda mais brilhante e pode ser chamada de Beta do Cruzeiro do Sul. Já a estrela Gacrux é a terceira mais brilhante e será a Gama do Cruzeiro do Sul. A estrela Imaí, que é a quarta mais brilhante, será a Delta do Cruzeiro do Sul. Finalmente, chegamos à nossa querida e intrometida Ginan. Sendo a quinta estrela mais brilhante da constelação, ela é a Épsilon do Cruzeiro do Sul. Continuando com o mesmo raciocínio, podemos prosseguir com o alfabeto grego para as demais estrelas da constelação, como, por exemplo, esta pequena estrela, que é a sexta estrela mais brilhante da constelação, e será a estrela Zeta do Cruzeiro do Sul. Finalmente, uma última consideração antes de terminarmos o vídeo.
Todas as constelações apresentadas foram mostradas como se estivessem, entre aspas, de cabeça para cima, pensando em facilitar a sua visualização. Mas no céu, podemos vê-las em diversas posições, dependendo do local e horário da observação. Acompanhe, por exemplo, a movimentação do Cruzeiro do Sul nessa captura do Stellarium e perceba que ele é visto em diversas posições. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido sobre constelações. Vou deixar na descrição links com matérias sobre constelações e também links de listas contendo todas as 88 constelações utilizadas para mapear o céu, para quem quiser aprender um pouco mais. É isso aí, fiquem bem, se cuidem e até a próxima!